Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula. Essa é a nossa terceira ou a nossa quarta aula? Acho que é a nossa quarta já, né? Claro. Tá. A memória do facilitador. Então, hoje a gente vai seguir com o desenvolvimento do nosso site. A gente vai fazer a parte do carrossel hoje. Se der tempo, a gente vai fazer a versão móvel já do carrossel e a gente deixa para fazer a versão móvel do header na próxima aula, certo? Que aí todo mundo já vai ter o exemplo de código. É, eu acho que eu vou criar um repositório, certo? Um repositório do curso, onde vocês vão ver todo o código lá, todo o código que é criado durante o curso. Vocês podem replicar, vocês podem copiar. E aí, para quem já tem a noção de como desenvolve o HTML, não vai precisar ter que escrever tudo de novo, né? Vai precisar só focar na parte que ainda não domina. E aí vamos fazer o seguinte, a gente vai criar esse carrossel. Para isso, né, a gente tem isso aqui. Vamos criar primeiro a estrutura de como a gente quer apresentar isso. E depois a gente vai usar um plugin chamado Slick Slider para fazer esse trabalho de avançar, de voltar, de adicionar esses bullet points aqui. Mas primeiro a gente vai exportar essa imagem aqui, certo? Eu vou exportar só essa imagem do centro, porque é ela que vai mudar. Essa parte do background é padrão, né? Se eu trouxer isso para um arquivo de imagem, talvez dificulte um pouco a nossa vida. Fazendo só isso aqui, a gente pode mudar esse background aqui em tempo de execução, a gente pode fazer muitas coisas. Então, vou pegar só essa parte aqui, que é a parte que varia de slide para slide, e exportar. Acho que exportei com um botão errado. Ah, tá, tava tentando exportar com o atalho do XD. A gente vai aqui em Export, clica em mais, vamos exportar ela em SVG, que ela já é vetorial. Vamos exportar ela como, sei lá, slide image, slide one image. Vou exportar ela no desktop, vou arrastar ela do desktop para o nosso projetinho, para nossa pasta de images. Eu tenho meu slide 1 images. Em alguma aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria esse SVG aqui do zero, certo? Não esse aqui, porque esse aqui é muito complexo, como vocês podem ver, né? Tem muitas coordenadas aqui para desenhar cada, cada, cada linha, né, do PF. Eu vou mostrar para vocês coisas básicas de manipulação de SVG e criação. E vocês vão aprender também como é que a gente conserta alguns problemas que podem ocorrer. Vou fechar aqui por enquanto. Vou apagar isso aqui. Tá, a gente estava no nosso style. Outra coisa. Por enquanto, a gente está fazendo tudo isso num arquivo de CSS só, é, fazendo isso num arquivo de HTML só, num arquivo de JavaScript só, mas no decorrer do curso eu vou mostrar para vocês como é que a gente separa isso, vou mostrar para vocês como que a gente usa o Webpack, como que a gente usa o Gulp para unificar todos esses arquivos e gerar um arquivo só no final, minificado, com as melhores práticas, certo? Mas por enquanto, para fins didáticos, eu vou manter ele num arquivo só. E até para vocês perceberem a dor que é a gente ter tudo escrito num arquivo só e depois a facilidade que a gente vai ter separando isso, né? O quão organizado e o quão legível vai ficar nosso código. É, Então, eu vou voltar aqui no index HTML. Eu tenho essa div que é a div do search, eu tenho acabei o header, eu vou criar a div que vai ser nosso container. Essa div que vai ser nosso container, eu vou chamá-la de... Vou criar um section, certo? Por enquanto. O section é uma tag do HTML que define uma seção, certo? É basicamente uma forma semântica de separar o conteúdo, que antes a gente fazia com divs, agora a gente usa section para saber que aquela área da nossa página, ela tem algum significado, certo? E aqui é importante.
né, que é uma seção específica do site que é importante ser lida. A gente vai criar uma classe para ela chamada de slideshow. Daqui a pouco a gente vê se continua fazendo sentido esse nome. E aí vocês podem fazer isso, certo? A gente vai criando classes com o sentido que elas fazem. E se em algum momento aquela classe que a gente criou não fizer mais sentido, o ideal é que a gente troque, certo? Mas uma boa prática é o quê? A gente criar classes que não sejam atreladas a nenhum comportamento, a nenhum estilo específico. Por exemplo, se eu tenho uma classe aqui que é Blue Circle, por exemplo. Blue Circle. Vou só dar um exemplo aqui antes da gente continuar, porque essa parte é importante. Eu tenho um Blue Circle aqui. Quais são as regras que eu vou ter aqui? Alguém pode me dizer? Alguém arrisca algum palpite de que regras a gente vai ter? De que propriedades a gente vai manipular aqui? Não? Beleza. Se eu tenho um Blue Circle, na verdade, o que eu estou dizendo é que eu quero fazer um círculo azul. Para fazer um círculo azul, eu preciso dizer que ele tem border radius, no mínimo, né? Se ele é um círculo, no mínimo ele tem border radius 50%, e se ele é blue, ele tem background color blue, tá? No mínimo, essas duas propriedades. Isso aqui não vai resultar em nada, por enquanto, porque as únicas propriedades que eu estou mudando daquele elemento são essas aqui, e isso aqui não vai fazer nada com ele, porque ele nem vai ser renderizado aqui na tela por enquanto, certo? Por quê? Porque ela é uma section, mas ela não tem width nem height. Mas se eu setar, por exemplo, 100 pixels, e como eu quero que seja um círculo e não uma elipse, a altura tem que ser a mesma da largura, certo? Quando eu atualizar, eu tenho um círculo azul. Aí só relembrando, border radius é uma propriedade do CSS que diz qual é o raio da borda, ou seja, se a borda vai ser arredondada ou não. Se eu colocar, por exemplo, 0, ele vai ser um quadrado. Se eu colocar 5 pixels, ele cria arredondamento de 5 pixels em cada borda. Mas por que radius, né? Porque o raio a gente usa quando a gente está falando de círculos. E basicamente o que ele faz é tentar criar um círculo aqui, né? Se ele fosse criar um círculo aqui nessa borda, esse círculo teria 5 pixels de raio. Ou seja, é um círculo que ficaria aqui nessa borda com 10 centímetros, aliás, 10 pixels de diâmetro, né? Então, eu coloco 50%, porque aí ele pega 50% da largura e da altura para poder arredondar exatamente 50% em cada borda. Tá? Eu posso ter variações disso, eu posso ter... Deixa eu até fechar esse... Vai ser interessante a galera dando pausa para ler a conversa depois. E eu dando ideia aqui, né? É, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá, tinha parado nesse border radius. O que que acontece? Eu estava falando de nomenclatura de classes, e aí eu tenho um blue circle aqui. O que que vai acontecer se eu não quiser mais que esse elemento seja um círculo azul? Se eu quiser pintar ele de vermelho. Example color, background color. Vou só mudar aqui, na verdade. Background color, red. Beleza, vai acontecer que ele vai ficar vermelho. Mas aquela classe perdeu o significado. Isso aqui não é um blue circle mais. Isso aqui não é um círculo azul mais. Isso aqui é um círculo vermelho. E eu não vou, toda vez que eu mudar alguma regra aqui,
mudar, sei lá, mudar a cor aqui. Não vou fazer isso sempre, né? Até porque isso pode acontecer em vários lugares. Como é uma classe, mais de um elemento vai poder ter aquela classe, em páginas diferentes, em lugares diferentes. Se eu quero que eles respeitem a mesma coisa, eu não vou sair mudando aqui. Aí eu teria que mudar aqui também para Red Circle, para poder aplicar a classe lá e ficar tudo ok. Imagina eu ter que fazer isso para, sei lá, 300 elementos, para 50 elementos que seja, em arquivos diferentes, porque num projeto da vida real, isso aqui vai ser separado em arquivos diferentes, né? Então, o ideal é que a gente dê nomes que façam sentido, mas que não sejam tão específicos com relação a comportamento ou a estilos, certo? Esse cara aqui não red circle, ele pode ser quadrado depois, eu tenho que mudar para red square, não faz sentido. Eu teria que descobrir um significado para esse elemento, para esse círculo, né? E, e usar essa classe, né? Essas classes que fazem significado. Nesse meu exemplo, eu ainda não tenho ideia do que eu usaria, certo? Mas aí fica a dica para vocês pesquisarem também. Hoje eu estou sem criatividade. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos logo destrinchar esse elemento aqui. Eu tenho uma imagem, certo? Fato. Eu tenho um elemento que engloba essa imagem e como esse elemento é puramente gráfico e não tem significado nenhum, eu vou usar uma div. Eu poderia usar um span também, mas o span é complicado porque aqui eu uso largura e altura e eu não posso fazer isso com span, a menos que eu sete o display dele para o block, ou inline block, ou flex, ou alguma coisa desse tipo. Mas se eu fizer isso, se eu tiver que setar o display do span para block, eu vou usar div, que eu não preciso setar nada, porque block é o display padrão das divs. O que eu vou fazer? Ter uma imagem, eu vou ter uma div englobando essa imagem, eu vou ter um elemento maior englobando essas duas coisas, porque eu sei que eles estão alinhados verticalmente ao centro e eles estão lado a lado, então eu tenho que ter um pi englobando esses dois caras aqui. Ao mesmo tempo, como eu sei que eles estão alinhados verticalmente ao centro, eu vou facilitar a minha vida e vou usar display flex, a line item center, para alinhar os dois ao centro. Aqui nesse caso, eu vou ter essa div que engloba todos esses elementos, porque eu quero que esse trecho todo seja alinhado ao centro com esse. Eu posso ou não ter uma outra div aqui englobando isso aqui, e ela ser display flex também, mas eu não preciso nesse caso, porque eu posso ter esses dois caras como sendo irmãos. E aí, por que que usar uma outra div aqui, englobando esse cara aqui em específico, facilita a minha vida? Porque se eu tiver aqui, eu sei que ele está exatamente no centro, certo? Porque a gente calculou isso quando a gente foi fazer. Eu sei que a minha largura do container é 1.200 e esse cara tem 600. Então, só sobra 600 para todo esse resto aqui. Se eu sei que eu tenho um espaço entre um e outro e eles são alinhados verticalmente, eu posso ter duas coisas. Eu posso ter um display flex aqui e esses caras aqui serem irmãos diretos, né? Serem os dois filhos diretos desse mesmo pai aqui. E eu tenho um margin left aqui, que funciona. Ou eu posso ter uma outra div aqui, englobando ele, que seja display flex, align item center, e ter um padding nessa div. Um padding left. As duas formas são válidas. Deixa eu ver em que caso não seria interessante. Se eu tiver só um margin left aqui, eu vou ter que recalcular o tamanho desse cara aqui, certo? Por quê? Porque eu não quero que esse texto vaze para fora desse container. E se eu tiver um margin left e ele tiver um width 50%, ele vai contar a partir daqui. Então, ele vai ficar 50% do meu container a partir desse ponto. Então, ele vai vazar para cá exatamente a quantidade que foi dada de margem. Então, é mais fácil para mim ter uma outra div englobando isso aqui e só usar um padding left. Porque essa div que engloba
Não vou precisar calcular largura, apesar de que aqui eu também poderia usar um calc 50% menos esse margem que eu estou usando aqui, mas acho que é mais fácil fazer isso aqui e dar suporte, inclusive, a browsers mais antigos. Se bem que se eu uso calc, se eu não posso usar o calc, muito provavelmente eu não vou poder usar o display flex. Mas, beleza. Hoje em dia a gente não precisa dar suporte tanto a browsers mais antigos, então a gente pode fazer as duas abordagens e ver como é que fica. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Vou criar a minha estrutura básica, que é esse frame aqui, porque eu sei que vão ter vários frames, porque esse cara aqui é um slideshow. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma div. Dentro dessa div eu tenho outras duas divs. Outras duas divs, que é um lado e o outro. Dentro dessa div eu vou ter uma imagem. Daqui a pouco eu defino o que é que vai ter nessa imagem. E dentro dessa aqui, vou fazer a primeira abordagem com o padding, depois eu faço com margem. Vou ter uma div que engloba todo mundo. Depois eu vou ter um span, que basicamente vai ser esse span aqui do destaque. Esse span aqui. Eu estou começando a perceber que talvez não seja tão didático eu escrever toda a estrutura antes. É melhor a gente fazendo parte a parte, certo? Que aí vocês percebem Aqui melhor o que 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 eu estou tá dando para escrevendo. acompanhar. Né? Tá dando para acompanhar ou não tá dando? Tá dando. Tá. O que é que vocês preferem? Eu escrevo logo a estrutura toda disso aqui do HTML ou a gente vai fazendo parte a parte e vendo onde que fica cada coisa? Por mim, tu pode seguir assim, porque eu tô conseguindo acompanhar. E pro resto, pessoal, o que é que vocês acham? Pode ser, eu só ia sugerir para mudar a indentação, porque está muito emendadinho, né? Ah, Isso fica tá. ruim de ver Tá em qual que é o escopo. o que que tá em dois pixels, é o padrão que eu uso normalmente. A gente pode usar aqui, se bem que eu vou ter que mudar muita coisa para ajustar isso. Usar Ah, então deixa espaços, quieto, acho que dá 4, para perceber. que eu teria que... Não, eu posso fazer o seguinte, eu tenho um plugin aqui, vou usar pro HTML, eu vou usar 4 espaços, certo? Vou usar o meu editor config. Aí eu já falo do editor config. Já vou falar do editor config. Eu escrevi, certo? Ponto editor config. Escrevi porque normalmente ele fica... Tá. Editor config, ele é um arquivo de configuração. E eu vou dizer basicamente como que vai ser o padrão dos códigos que eu estou escrevendo. Tipo, padrão de indentação, padrão de final de arquivo, se vai ter uma linha em branco no final, coisas do tipo. Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui basicamente que todos os arquivos... Não, vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte. O HTML vai ter um indent size de 4. Vou salvar isso aqui. E aí eu tenho uma extensão aqui no meu VS Code, que é o editor config. Esse cara aqui, editor config for VS Code. Esse cara aqui, ele vai ler esse meu arquivo e todos os arquivos que estão no mesmo nível desse arquivo ou para dentro de alguma pasta que está no mesmo nível desse arquivo, vão seguir essas regras aqui. Deixa eu salvar e ver se funciona. Eu vou salvar aqui e vou formatar. Não funcionou para esse aqui. Deixa eu ver aqui se eu preciso fazer isso. Tem uma regra aqui que não está fechada. Deixa eu ver se é assim. É isso. Então, o que acontece? Todo mundo que começa, parece que termina com ponto .html, vai ter indentação de 4 espaços agora, certo?
Fica mais legível para vocês? Fica mais feio, mas fica mais legível. Para mim ficou bem estranho. Tá, por que que ele faz isso? Que lembra que a gente aqui no meu VS Code eu estou usando um outro plugin que é o ahn, Prettier. Prettier. Que é esse cara aqui. Ele formata o código basicamente, né? Ele vai seguir algumas boas práticas. Tem um arquivo, você consegue setar arquivo de configuração para ele, mas ele tem alguns padrões. Por exemplo, ele diz que quando eu tenho uma certa largura de linha, tipo, ele tenta, porque cada caractere aqui é como se fosse uma coluna, né? Vamos ver o arquivo como sendo uma matriz. Cada letrinha dessa, cada caractere é uma coluna e cada linha é realmente uma linha. Então, ele tenta limitar essas colunas até, acho que, 80 caracteres. Se eu não conseguir quebrar, eu permito, né? Alguma coisa assim. Mas ele tenta até 80 caracteres. Se passar de 80, ó, se tivesse alguma coisa aqui, sei lá, Loren, um atributo Loren, e eu formatasse, ó, ele já quebra. Porque ele tenta não passar de 80 linhas. Por que que ele faz isso, né? Acho que eu tô, acho que eu tô detalhando demais. Mas vamos lá. Eu acho que vocês já têm um certo conhecimento para entender isso. Quando a gente está escrevendo um projeto real, um projeto da vida real, tal, de uma empresa e tal, de um produto que a gente está escrevendo, normalmente a gente faz isso em times, certo? E cada pessoa do time, e é exatamente por isso que a gente separa os arquivos do projeto em vários arquivos, porque a gente pode paralelizar o desenvolvimento. E o que acontece? Se eu tenho muitos caracteres numa linha só, primeiro que vai ficar um pouco menos legível, vai parecer um pouco menos organizado, mas o ponto é que se eu tenho mais caracteres numa linha só, eu tenho mais chances de dar conflitos se outra pessoa estiver mexendo no mesmo arquivo. Porque a gente usa uma ferramenta chamada Git, que é basicamente para fazer o controle das versões de cada arquivo. Por exemplo, eu tenho um arquivo que está esse aqui. Se eu salvo esse arquivo no servidor, vamos fazer isso, não estou usando analogia, se eu salvo esse arquivo num servidor, cada vez que eu salvo esse arquivo no servidor, ele gera uma nova versão desse arquivo, certo? Estou falando de uma forma simplista. Ele salva uma nova versão desse arquivo. Se duas pessoas estiverem trabalhando no mesmo arquivo e elas derem a sorte de mexerem na mesma linha, é provável que vá dar conflitos. Então, o que que ele faz? Vamos tentar limitar as colunas em 80 caracteres, porque aí, criando mais linhas, a chance de conflito é menor, porque eu estou mexendo em linhas diferentes. E é mais fácil de comparar arquivos, inclusive. Porque se eu estou comparando, quando eu vou comparar arquivos, eu tenho os arquivos um do lado do outro. Se eu tenho uma linha que é muito extensa, é possível que eu não consiga identificar exatamente o que é que foi modificado naquela linha. Se eu tenho várias linhas, e por exemplo, essa aqui só está mexendo nesse atributo, essa aqui só está mexendo nesse, é muito provável que eu vá saber o que é que está sendo, o que é que está acontecendo. Eu posso ter, sei lá, outra propriedade aqui que não vai quebrar. Ó, quebrou. Tá. Interessante. Tá, ele vai quebrar essas linhas e eu sei exatamente qual é a propriedade que está sendo modificada. Porque ele vai acusar qual é a linha que foi modificada, qual é a linha que está dando conflito, né? E é por isso que a gente faz isso. E às vezes fica estranho. Tá, até aqui beleza. Vamos voltar para onde a gente estava. Acontece algumas coisas feias aqui, de vez em quando. Ele quebrar a classe, ter várias quebras de linha, dele fechar a tag só na outra linha. Mas isso aqui facilita a vida, certo? Em certo ponto. Fica meio esquisito aqui, mas com certo tempo é mais fácil de ler. Por exemplo, você sabe exatamente quais são as classes que tem aqui. Eu sei que tem duas classes, que são separadas por linhas,
E eu sei que é uma classe porque, enfim, ela está indentada com um atributo de classe. Mas beleza, a gente criou o slideshow, que vai comportar todos os slides, né? Eu vou chamar essa div aqui de slide. Essa div aqui vai ser o container da imagem. Essa aqui é a imagem. Esse aqui é o container de todos aqueles textos que aparecem do lado direito. Esse aqui é o container desse container. Aliás, esse aqui é o container desse container. Esse aqui é o container dos textos. Aqui eu vou colocar o meu spam, que é o spam que vai conter esse destaque. E aí, para o destaque, eu tenho que ter dois spans, que basicamente um é para o ícone de estrelinha e o outro é para o texto, propriamente dito. Fora disso, eu vou ter como aqui eu tenho um H1, esse aqui, vou ter vários deles, e muito provavelmente eu vou ter algum outro título aqui abaixo. Ele não vai ser meu H2 porque ele não é tão importante a ponto de ser um H2. Eu vou chamá-lo de H3. Certo? Eu vou usar um H3 aqui. Porque eu quero que o texto que vai aparecer aqui depois, que provavelmente... Deixa eu até ver como é que tá o blog da Rocket City. Blog... Vai ser interessante no meio do curso o pessoal atualizar a versão do blog, né? Ah, não, eu não tenho outros H2 aqui, teoricamente. Então, a gente pode fazer esse cara aqui como H2 e esses aqui como H3, certo? Eles têm menos importância, aparentemente, do que esses aqui. Faz sentido para vocês? Sim. Beleza. Então, vamos ter H2. Esse H2 vai ter algum conteúdo aqui. Depois desse H2, eu tenho uma descrição aqui de autor, né, e de período que foi criado, né, aquele post. Beleza. Aí eu tenho um H2 e eu tenho aqui um P. Vou usar um P. Nesse P, eu vou ter o seguinte. Vou ter esse por. E aqui eu vou ter um strong. Lucas Azevedo. E aqui eu vou ter um spam que vai comportar a data. Aqui vai dizer, 2 anos, por exemplo. Vou colocar aqui, 1 ano. E o bacana é que os caras escreveram por extenso, né? O 1. Isso é interessante fazer isso aqui. Vamos ver, 2 anos. Aí aqui a gente vai pegar esse textinho aqui. Vai ser o H2. Vamos pegar destaque aqui. Destaque. Aqui vai ser a estrelinha. Eu posso usar um caractere de estrela ou eu posso usar o ícone que a gente está usando aqui. Aqui a gente fez o quê? A gente usou um ícone. Então vamos continuar usando o ícone. Ou eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Star Unicode HTML entity codes. Olha aí. Será que eu consigo fazer isso? Eu podia só copiar aquilo ali também, né? Ó, eu posso usar um e-comercial, um hashtag e o número do meu entity code. E-comercial, hashtag, isso aqui. E um ponto e vírgula no final. Vamos ver o que é que dá, o que é que resulta isso aqui. Ó, escrever uma estrelinha aqui. Que é um caractere. Mas, acredito eu que a gente já tinha feito essa estrelinha aqui já, né? No, no iComum. Deixa eu ver aqui se tem um ícone de estrela. Não tenho. Eu tenho o ícone dos ângulos
E eu passei batido do ícone de estrela. Tá. A gente pode continuar usando o caractere aqui, que é esse caractere de estrela, ou pode usar um ícone. Como a gente já tem aqui, não faz sentido a gente criar uma nova coisa, certo? Importar, ter todo esse trabalho, já que é tão simples fazer isso aqui. E agora tem um porém. Como ele é um caractere de uma fonte do sistema operacional, é possível que no Windows ou no Linux eles apareçam de formas diferentes. Por isso que é interessante a gente usar um, um ícone, certo? Um ícone como a fonte que a gente vai gerar, que a gente vai importar, que isso vai garantir também que todos os browsers consigam renderizar aquele ícone da mesma forma. Que mais? Basicamente é isso. A gente vai tomar um pouco mais de espaço no nosso servidor, mas esse espaço é muito pequeno. O que é que a gente vai fazer? A gente tem o metadata aqui. Se eu tentar abrir aqui, por exemplo, o iCommun, lembra que eu tinha falado que esse cara era salvo no cache? Eu não sei se para guest, ele conseguiu salvar isso aqui, mas isso aqui é de um outro projeto. Então, eu vou ter que sair daqui, criar um novo projeto chamado Loren Y, carregá-lo. Esse projeto não tem nada. Eu vou ter que importar. Como que eu importo? Na verdade, era para ter vindo por aqui. Eu vou import project, eu vou fechar isso aqui. Eu vou importar um projeto e eu vou buscar lá no meu Git, no metadata, aquele selection JSON. Ele veio para cá. Eu vou chamá-lo de Loren Y e vou baixar de novo, porque eu quero mudar esse cara aqui no projeto. E aí aqui eu apago isso aqui. E aqui eu vou chamá-lo de selection JSON, porque eu sei que selection JSON, como eu já conheço o iCommun, é um arquivo do iCommun. E aí eu vou carregar. Quando eu carrego, ele vem os ícones que eu tinha previamente selecionado. E eu venho aqui e só adiciono um novo ícone. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, exporto esse cara aqui como SVG. Export star como SVG. Vou chamá-lo só de star. Vou colocar no desktop mesmo, que não faz diferença para mim. E eu vou importar para este set aqui. Import to set. Vou lá no meu desktop, peguei o star, importei a estrela. Ela tem uma cor, mas não vai ter mais. Deixa eu clicar aqui para editar. Aqui tem a cor, vou só remover, vai ficar pretinho como os outros. Eu vou gerar uma nova fonte com todos eles. Vou baixar, vou abrir. Tá vendo como é um belo trabalho para adicionar um ícone? Esses tiles aqui, eu vou ter que abrir no VS Code. Ou, na verdade, eu posso só renomeá-lo, chamá-lo de icons, e mover para lá. Vai sobrescrever. Aqui já tem o ícone do Store. E eu tenho que substituir as fontes também. Então, eu vou arrastar lá para o projeto, onde tem fontes, dentro de SRC. Então, eu vou dar um replace nas fontes. Tá, tô com fontes novas, arquivo novo. E aqui, quando eu for no meu HTML, eu não vou ter esse caractere aqui, eu vou ter um class, vou chamá-lo de icon star. Quando eu vier aqui e atualizar a página. Tá. Vocês lembram o que a gente fez, né? Da primeira vez. Aqui, quando a gente baixa esse ícone, ele vem com a referência de fontes, da pasta fontes, como se fosse, como se a pasta de fontes estivesse no mesmo nível desse arquivo de estilos, mas não tá. Então a gente vai ter que voltar. A gente voltou, acesso no fontes. Aqui eu copio
Vou para a linha de baixo, colo nas duas e salvo. Vamos ver agora. Vocês viram o trabalho que foi só para eu poder adicionar uma estrelinha, né? E aí a gente vai ver uma forma de automatizar todo esse processo de ir no iCommun, gerar o arquivo, criar o arquivo de CSS, adicionar a classe no lugar naquele arquivo CSS, gerar os arquivos de fonte e já linkar corretamente com os arquivos, aliás, linkar o arquivo de CSS corretamente com as fontes que foram geradas. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso com duas coisas diferentes, certo? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz em Gulp e como que a gente faz usando o Webpack. Mas isso aí para as aulas futuras, quando a gente já tiver terminado de desenhar essa tela aqui. Beleza, temos o destaque, que na verdade eu acho que são destaques, não, destaque mesmo. Eu tenho um lorem Y, eu tenho por Lucas Azevedo A1, e não é anos, no plural é ano, que é só um. A gente vai já ver como que a gente faz isso aqui, certo? A gente vai usar uma biblioteca muito interessante para manipulação de datas, chamada Moment, que ela trata isso bem direitinho. Inclusive a gente consegue criar traduções para português, para outros idiomas. É bem completa. Então, a gente tem a imagem, a gente precisa setar um source para essa imagem, e esse source vai ser o meu slide image. Eu vou dar um ponto barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Tá. Aqui eu estou na raiz do projeto, então não preciso voltar. Eu vou botar src, vou soltar images, e meu sprite, slide one image. Vamos ver como é que fica a imagem aqui. Beleza. Ela já ficou no tamanho certo, porque a gente importou ela no tamanho certo, certo? A gente já exportou ela no tamanho que está aqui. Que é esse tamanho aqui. A gente vai precisar agora dar nomes que façam sentido para esses blocos aqui. Esse aqui é o slideshow, então vou chamar esse cara de class slideshow slide. Esse cara aqui, opa, não é slideshow, slide, porque a gente está usando bem pattern. Esse cara vai ser um slideshow slide image container. Eu fiz uma variação que é minha, na verdade. Sempre que eu vou usar alguma coisa que tem container, que tem alguma coisa que é só para englobar um elemento, que esse elemento é o que faz sentido, por exemplo, essa imagem é o que faz sentido e esse cara aqui, o único papel dele é englobar, eu não crio por exemplo, slide, image container e depois image. Eu só faço isso aqui, ó. Porque esse elemento é o elemento que importa realmente. Esse cara aqui só está servindo como container. E aí, esse cara é um elemento, como se fosse realmente um elemento à parte, e esse cara como se fosse um elemento que está no mesmo nível desse aqui. Mas que no fim das contas faz sentido. Quando eu for olhar no CSS, quando eu for olhar nisso aqui, eu sei exatamente, porque esse é um padrão que eu sei exatamente que esse cara é um container para esse elemento aqui. Certo? E eu sei que vai ter esse elemento aqui, porque eu sei que tem um container exatamente para ele. E aí, quando eu passo o source da imagem, eu também passo um texto alternativo, por questões de acessibilidade. E quando você faz isso aqui, basicamente é meio que uma forma de burlar o robô, porque no fim das contas você não vai trazer nada de acessibilidade passando um alt em branco, certo? Isso aqui é basicamente um texto alternativo para caso ou a imagem não carregue corretamente, ou não encontre e tal, por algum motivo a imagem não vai carregar, ou algum ledor de tela, algum
leitor de tela vai ler esse texto alternativo em vez de mostrar a imagem, né? Até porque não faz sentido nenhum. Ele vai ler esse texto alternativo aqui da imagem. E aí, como essa imagem aqui não me diz nada, ela é puramente gráfica, né? Não faz sentido nenhum essa imagem para o contexto, até porque eu tenho os títulos que fazem isso, eu vou deixar o meu alt em branco. Beleza, eu criei isso, e aí eu tenho um cara que é o slideshow, ahn, lá, slide content. Não sei se faz muito sentido, até porque tudo é conteúdo, mas vou chamar ele de slideshow content. Esse cara aqui, vou chamar ele de slideshow slide. Eu posso chamar esse cara aqui de details. Vou chamar de details. Esse cara de details content. Esse cara aqui vai ser o... Se bem que aqui é o... Aqui é o conteúdo. Não, na verdade aqui é o destaque. Slideshow slide highlight. Esse cara aqui. Eu vou adicionar uma nova classe nesse icon store, chamada de highlight icon. Por que que eu estou fazendo isso? Porque hoje ele é uma estrela. Mas se eu decidir mudar esse ícone para um pontinho, ou sei lá, para uma exclamação, ou qualquer outro ícone que na minha cabeça faça mais sentido, eu não vou precisar ter que gerar outras coisas nesse elemento aqui. Eu tenho uma classe que diz exatamente o que é que ele tem que fazer. Eu tenho uma classe que é específica para ele. Essa classe aqui é só uma classe que é utilizada para ele renderizar aquele conteúdo lá, que é a estrela. Né? Aqui é a classe que eu vou de fato manipular. Essa classe aqui eu nem mexo. Essa classe aqui é uma classe que é gerada automaticamente por outra coisa, certo? Que é nesses ícones aqui, que são coisas do icon comum. Essa classe aqui é a classe que eu mexo. Aqui vai ser um slideshow highlight text. E aqui vai ser um class slideshow slide title. E esse aqui vai ser um class slideshow vou chamar de quê? De description. Autor também não vai ser, porque não é só o autor que tem aqui. Alguém tem alguma ideia de como que eu posso nomear essa classe aqui para esse elemento específico? Vou chamar de description. Esse cara aqui, por sua vez, vai ser o description author. E esse cara aqui vai ser o description time. Ó, como fica estranho. Porque aqui tem mais colunas do que o necessário. Tem 109 colunas. Quando eu salvar, ele vai tentar formatar automaticamente, porque essa é a configuração que eu tenho aqui, porque eu já formato automaticamente. Vai ficar assim. Eu vou tentar deixar um pouco mais bonitinho, tirando esse destaque para cá. Próxima linha. Esse nome aqui vai para a próxima linha também. E esse aqui também. Tá. Ficou um pouco menos feinho, mas é por um bom motivo.
Salvei. Lucas, Oi. esse teu icon star ali, não tá faltando alguma coisa, um underline, um espacinho na classe? Underline espaço. Aqui no Icon Star? Isso. Ou não precisa? Não, porque essa classe aqui é gerada pelo iComum. Oh, ok. Essa classe aqui, era o que eu tava falando. Essa classe aqui eu sou responsável. Essa classe aqui é simplesmente para renderizar aquele ícone, porque o arquivo que é gerado, ele já gera com aquela classe. Tá, ok. E aí vamos ver o que acontece aqui. Não acontece nada, porque eu só, enfim, só modifiquei classes. E aí eu vou copiar isso tudo aqui, até aqui o final. Vou vir aqui no meu CSS. Eu espero que não tenha nenhuma aspa aqui. Tem aspa sim. No content, mas beleza. Vou pegar todo mundo aqui, copiar, aliás, selecionar esse class, dar um Ctrl Shift L, ele vai selecionar todas as ocorrências desse class, dessa classe igual aspa dupla. Aperta para o lado, Ctrl Shift para trás, ele vai selecionar tudo, substituo por um ponto. Todo mundo aqui é classe agora. E aí, isso aqui, vou selecionar todo mundo e vou fechar isso aqui e abrir a classe. Aqui é interessante. Esse cara aqui, como tava quebrando em outra linha, esse cara também é uma classe. Esses caras aqui não são. Pelo menos não que eu vá manipulá-los. Esse cara aqui também não é. Esse cara aqui também não. Esse aqui não. E esse aqui tem uma aspinha. Pronto. Salvei. Ele já formata para mim. Já tenho todos os detalhes aqui que eu preciso. Na verdade, não, porque aqui só pegou os details. Tenho que pegar a parte do slideshow propriamente dito, que é essa parte aqui para cima. Copiar. Vou colar aqui acima. Tá. Vou fazer o seguinte, vou colocar a border, um pixel solid red. Vocês verem o que acontece. Ó, como ele é display block, ele vai pegar o bloco inteiro. Tá englobando todo mundo. Vamos para o próximo. O slide. Quem é o slide? Salvar. O slide é que engloba todo mundo. Vou descer essa bordinha para cá. O image container, quem é? Ele só está englobando a imagem. O destaque. Aliás, a imagem. É só a imagem aqui. Como ele é display inline, ela fica assim, ó, não ocupa a largura inteira. Details. Engloba todo mundo. Details content também engloba todo mundo. O highlight só engloba a partezinha do highlight. O icon só engloba o icon. O text só vai englobar o text do destaque. O title é esse rapazinho aqui. A description é essa daqui. Ó, essa daqui. E o autor é esse daqui. E time é esse aqui. Beleza. A gente tem todas as seções definidas. O que a gente vai fazer? O slide. A Siri ativou do nada. Sim. Slideshow, slide. Ele vai precisar ser display flex. E vai ao mesmo tempo ter a line items center.
que é que vai acontecer? Eu tenho os elementos lado a lado. Eu vou colocar uma borda. Aliás, não vou nem colocar borda, não. Vou selecionar aqui, vocês vão ver o que acontece. O slide, ele tá display flex, certo? Tá display flex e tá com os elementos alinhados ao centro. Essa div aqui, ó, que é o details, engloba as duas coisas. E eu tenho um espação sobrando aqui, que é esse espaço lilás aí, certo? A gente vai preencher esse espaço. Mas antes de preencher esse espaço, tá faltando uma coisa. Que coisa é essa? A coisa que delimita a largura do nosso container. Vocês percebem que isso aqui está sempre colado aqui e não está alinhado com o header. O que que a gente faz? A gente tem aqui no header uma classe container. Aqui a gente vai precisar ter também. No slideshow, eu vou dizer que ele vai ter a classe container também. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui no index. Ele também vai ter a classe container. Vem aqui e digo que a máxima largura dele é essa, certo? Ele vai ficar alinhadinho. Vou voltar aqui para o tamanho correto. Vou precisar fazer o que mais? Vou precisar... deixa eu ver aqui. Tá, vou alinhar... primeiro, vou fazer com que eles dois tenham 50% de largura. O que que vai acontecer? Vem aqui no meu style de novo. Eu venho no próprio... como eu quero que os dois tenham 50%, eu poderia fazer de duas formas. Eu tenho o image container sendo width 50% e esse slide details sendo 50%. Vai funcionar, certo? Bom, os dois têm 50%. Esse começa exatamente na metade e esse termina aqui. Se eu setar um background, que acredito eu que seja esse, não, na verdade eu nem sei. Deixa eu ver qual é a cor. Essa daqui. Vou setar um background para o meu container da imagem. Background color. Vou salvar. Vou voltar aqui. Setei o background. Você vê que ele começa exatamente no ponto 00 aqui do meu container. E ele termina aqui no ponto 50% do container. E o outro começa aqui no 50% mais um pixel, né? E eu preciso fazer o quê? Preciso dar uma distância desse rapaz aqui para o topo. Eu preciso dar uma altura para ele, né? Que ele tem uma altura padrão aqui. A gente viu. Só que estou pensando se eu delimito essa altura nesse cara aqui ou no container. Eu vou fazer isso nele, certo? Eu tenho uma altura aqui que é de 400 pixels. Então, eu venho aqui. Height 400 px. Vou voltar aqui. 400 px. Só que eu preciso que a imagem esteja exatamente no centro desse rapaz aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, digo que ele tem um display flex também. Dou um align items center. E dou um justify content center também. Ele vai ficar exatamente no centro. Eu tenho outras formas de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, calcular a largura e a altura desse cara aqui, setar um margin left, um margin top. Eu poderia colocar ele como position absolute, esse cara com position relative, e setar posições em porcentagem, por exemplo, 50% ou mais 50%, e depois voltar a usar um margem negativo para poder centralizar o centro da imagem no centro do container. Mas vocês percebem que eu tenho uma forma muito mais simples de fazer isso, que é usando essas três propriedades aqui. E aí, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma borda arredondada, eu não sei em quantos pixels.
essa borda arredondada aqui. Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro onde é que vejo isso. Ah, tá aqui, 10 pixels. Então, eu venho aqui no container, seto border radius 10 pixels. Espera só um instante. Beleza. Eu tenho um border radius 10 pixels. Quando eu vier aqui e atualizar, vai estar aqui com a minha bordinha. Deixa eu ver quanto de distância ele tem daqui de cima. Ele não tem nada de distância. Então, o que a gente precisa fazer é tirar esse background aqui do nosso header. Então, cadê o nosso header? É esse cara aqui. Eu não preciso de background nele. E é isso que acontece. E aí, agora eu vou trabalhar nesse container aqui. Eu tenho um details content e eu tenho um details. Tá. Eu posso ter duas coisas. Eu posso ter um padding left aqui. E aí vamos ver de quanto é o espaço. 63. 63 não me parece ser um valor que foi bem calculado, não. Por que 63? Eu acho que não era 63 que a gente queria, não. Ou foi um valor aleatório que a gente colocou aqui? Eu vou colocar um múltiplo de 8, porque, não sei se vocês se lembram, a gente está escrevendo o layout todo com múltiplos de 8, certo? Em questão de imagem, de width, de height e tal. Múltiplo de 8 aqui vai ser o quê? 64, certo? Ou eu tô enganado? Só, vou até fazer aqui um, sei lá, né? 64 por 8. Tá certo. 8, 8, 64. 64. Posso ter esse padding left 64. Vai ficar aqui. E aí, uma coisa interessante. O display flex, ele é meio maleável, certo? Vocês percebem que não está exatamente essa linha aqui não termina mais no centro, depois que eu setei aquele padding left, né? Deixa eu até clicar aqui. E se eu tirar o padding left, vocês percebem que a linha aqui onde termina a imagem, ela vai terminar antes, porque o conteúdo da imagem vai ficar menor. Porque o flex, ele tem uma forma interessante de calcular, ele vê assim, ó, se esse meu elemento precisa de mais espaço, e esse elemento aqui não precisa tanto, eu vou tentar roubar um pouco desse espaço desse elemento aqui para esse. A forma de burlar isso, né, é que nesse meu details aqui, eu tenho um max width, 50%. Estou dizendo, eu quero que no máximo ele tenha 50%. Pronto, se eu tiro... que estranho. Peraí. Max width. Ah, tá. Isso aqui não vai fazer diferença. É nesse meu aqui que eu vou dizer, eu não quero ter menos de 50%. Então, o min width é 50%. Eu não quero diminuir o tamanho desse elemento. Se eu tiro, ele pega menos. Vai ficar com quanto? Vai ficar com 568. E se eu aumento, ele fica exatamente com 600, que é 50% do tamanho do container, que é 1.200. Tá, então eu vou dizer, não diminua meu elemento. Eu quero no máximo ter 50%. E aí, usar a porcentagem é interessante, porque se eu aumento, não vai fazer nada, porque o limite é 1.200, mas se eu diminuo, como o container vai diminuir também, a imagem vai diminuir. E eu posso fazer outra coisa também interessante. Você percebe que o container diminuiu, mas a imagem não, porque a imagem não respeita o tamanho do pai. O que eu posso fazer? Vir aqui, na imagem, dizer que o max width dela é de 90%. E que a altura dela também, o máximo de altura que ela vai ter,
Se bem que aqui, como não é dinâmica, não precisa setar. O máximo de altura que ela vai ter é 90. Aliás, o máximo de largura que ela vai ter é 90%. Então, ela vai se ajustando ao tamanho do container. Se o container cresce, ela vai crescer até o tamanho que é o tamanho dela mesmo, que é de 403 pixels, que foi exatamente o tamanho da imagem que a gente definiu aqui. 403 pixels. E se o conteúdo diminuir, ela vai tentar ter 403, mas ela vai se limitar a ter no máximo 90% da largura do pai dela. E como a largura muda, mas a altura é automática, porque o padrão da altura é ser automático, na verdade o padrão da altura e da largura é ser automático, ele vai se ajustar de uma forma que a imagem continue proporcional. E aí, independente do tamanho do conteúdo, a imagem vai ter no máximo 90% da largura. Beleza. E aí vocês perceberam que isso fica muito colado aqui, né? Então, eu vou mudar o nosso container para ser o seguinte. Ele vai ter 1.200, mas ele vai ter um padding de 24px nas laterais. Deixa eu até fazer um cálculo aqui para ver se eu não estou viajando. Tá certo. 200 é múltiplo de 8 também. Beleza. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que a gente modificou? Ah, tá. Deixa eu atualizar aqui para ver o que faltou. Aqui a gente perdeu o tamanho, então voltar aqui no image container, setar o min width, image container, min width, 50%. E na imagem eu tenho o max width de 90%. Por que 90 e não 100? Porque eu não quero que a imagem cole na borda do container dela. Quero que ela tenha algum espacinho. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse texto aqui. Vamos ver qual a altura do texto. Na verdade, não por aqui, mas por aqui. Aqui, na verdade, é o size. Aqui, a altura dele é automática. Então, eu não tenho como definir isso agora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o meu highlight title. Vou setar um font size 54 pixels. Vamos ver o que acontece. Ficou interessante, mas ele é font weight. Font weight bold. Vamos ver se é só bold. Noto Sans bold. Noto Sans bold. Esse cara tem um line height maior do que esse aqui, muito provavelmente. E se eu fizer isso aqui, tá em 74. Ó. Eu nem mexi em nada. O padrão ficou 74. Então, eu vou setar como... não vou setar como 74, porque, enfim, 74 não é múltiplo de 8. Eu vou setar ele como 72. Então, venho aqui no meu title line height 72. Vamos ver. 54 também não é múltiplo de 8, mas isso aqui não importa, certo? Nesse caso aqui não importa, porque ele não vai... esse tamanho aqui não vai ser tomado como base para nenhum outro, certo? Até porque o tamanho da linha é esse aqui e ele é múltiplo de 8. Então, vai ficar assim. O espaçamento que a gente precisava, ó, que é esse mesmo espaçamento aqui, certo? Agora a gente vai mexer no destaque. O destaque ele tem uma altura de 15 pixels, que é basicamente o highlight. Ele vai ter display inline block. Ele vai ter um background esse aqui. Ele vai ter um color
Tem um line block, ele tem um line height. E aí ele seria 15 pixels, mas 15 pixels não é múltiplo de 8. Vou colocar 16 pixels. Vou colocar um border radius. Agora, em não mais porcentagem, mas em pixels. Vou colocar em 20 pixels. Por quê? Deixa eu ver aqui, pra vocês entenderem por que eu estou colocando em pixels e não em porcentagem. Se eu tenho esse cara aqui em porcentagem, por exemplo, 50%, ele vai virar um elipse. Legal, né? Ele vai virar um elipse. Se eu tenho, por exemplo, 10 pixels, ó, eu só preciso ter 8 pixels aqui, na verdade. Por que 8 pixels? Porque eu quero 50% da altura dele. 50% da altura é suficiente para arredondar a borda por completo. Qualquer coisa depois disso aqui é exagero, né? Eu tô colocando 20 pixels por quê? Porque eu quero ter uma margem para, se eu quiser aumentar depois, né, a altura desse elemento, se eu quiser aumentar depois, eu não preciso mais mexer nessa propriedade aqui. Eu vou ter uma boa margem aqui para mexer nisso. Mas também não é necessário, certo? Se eu usar 8, funciona, então tá sucesso. Eu poupo até um caractere. A gente não se preocupa tanto em poupar esse caractere aqui. Pelo menos não, não nesse nível, né? Mas eu vou fazer isso. Vou usar isso. Eu posso fazer o seguinte. Como eu sei que o line height desse cara é 16, se bem que aqui eu não tenho tamanho de fonte. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é 10 pixels. Eu tenho... E eu quero ter 3 caracteres. Eu tenho um font size 10px. Eu vou ter um text transform uppercase. E eu quero que seja 8 pixels. E eu sei que 1 é M é suficiente. Então, eu tenho basicamente 10 pixels aqui, né? Eu acho que eu já falei de unidade de medida para vocês, ou não? A gente já falou, né, desse EM, desse RM, da diferença entre um e o outro? Acho que sim. Alguma das aulas, não sei se foi na primeira ou se foi na segunda. Se não me engano, sim. Vou salvar aqui. Então, basicamente, estou dizendo aqui que o arredondamento da borda vai ser exatamente 10 pixels, que é o tamanho da fonte. Certo? O suficiente seria 8 por causa da altura do elemento. O suficiente seria 8 por causa da altura do elemento. Eu posso ter como line height, ou eu posso ter simplesmente como height, mas eu vou usar line height porque eu quero que tanto os caracteres do texto quanto do ícone tenham o mesmo line height, tenham a mesma altura. Vou setar uma cor para ele, porque eu quero que os dois tenham a cor, e nesses dois casos aqui a cor é herdada, então, como ela é herdada, ela vai herdar da regra de cima, e eu vou usar FFF, que é a cor que representa, é o hexadecimal que representa a cor branca. Eu estou poupando um caractere aqui. Se eu escrever white, eu tenho 5 caracteres. Se eu escrever hashtag FFF, eu tenho só 4. Claro que vocês não vão ter que se preocupar com isso, porque a gente tem, num projeto real, a gente tem outras formas de fazer isso, certo? A gente tem ferramentas que automatizam esse nível de preocupação com espaço e tudo mais. Vou salvar aqui. Vamos ver aqui como é que ficou. Vou voltar aqui. Ó, destaque e tal. Eu tenho um padding, que é, acho que 16 pixels. Vamos ver aqui. Dois. São 10 pixels, na verdade. Tá. Na Rocket Seed, eles estão usando 10 pixels de padding. Mas como eu quero manter a minha margem, né, o meu padding
Sempre em múltiplos de 8, eu vou usar 8, certo? Padding, eu tenho um 0 aqui em cima e eu tenho 8 pixels. Eu acho que eu não vou ter nenhum prejuízo com isso. Continua legível, continua bonitinho, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza, eu preciso ter um espaçamento entre um e outro e um espaçamento entre esse texto aqui, esse título e essa parte aqui. Vamos ver qual é o espaçamento. Basicamente 40. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter no highlight, eu vou ter um margem bottom 40 pixels. E aqui, no título, eu vou ter também um margem bottom 40 pixels. Aí, outra forma de fazer, né? Beleza, vamos logo ver se funciona. Funcionou. Tem um espaçamento aqui, tem um espaçamento aqui. Outra forma de fazer é o seguinte. Se eu tenho duas regras para distanciar elementos do título, certo? Desse meu título aqui, cadê? Coloquei no texto, eu coloquei margem bottom no... Ah, tá, do título. Eu tenho duas propriedades para distanciar do título. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso ter margem 40 pixels, 0 pixels daqui. Espera aí um instante. Beleza. Eu tenho margem bottom, aliás, margem 40, que aí vai distanciar 40 de cima e 40 de baixo, e nada do zero aqui. Deixa eu ver aqui como que vai ficar. Mesma coisa. Poupei usar uma propriedade. E aí tem casos e casos, certo? Por exemplo, se eu não tivesse esse destaque aqui em algum dos slides, se eu tivesse essa possibilidade de não ter esse destaque aqui, e eu acredito que tenho, não sei, deixa eu ver aqui o que acontece. Não, tudo é destaque. Beleza. Se eu tivesse a possibilidade de não ter, era melhor fazer da outra forma. Porque se eu remover isso aqui, ele continua tendo um espaço desnecessário aqui em cima. Ó. Ele vai ficar desalinhado verticalmente. Percebe que ele está um pouco mais para baixo. Aqui, ó, a distância entre a parte de baixo do conteúdo é menor do que essa distância aqui. Mas como eu estou garantindo que eu sempre terei esse destaque aqui, tudo bem. Beleza. O resto desse elemento aqui, tanto a setinha para um lado, para o outro, e os bullet points aqui embaixo, eu vou utilizar uma lib diferente para fazer isso, que é o Slick Carousel. E aí a gente vai vir aqui, Slick Carousel, pegar, acho que esse primeiro aqui, e vamos importar. Como que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui. Deixa eu ver se tem alguma demonstração. Usage. Eu posso importá-lo dessa maneira. Beleza, eu vou importar aqui. Vou importar. Peraí. Click before, close movement, click in JS. Não sei não, hein? Aqui tem uns styles. Cadê o JavaScript do Slick? Eu tenho esses caras aqui. Eu tenho que baixar primeiro o jQuery. Vamos usar esses aqui, então. Esse path aqui do Slick tá errado, certo? Eu tenho que baixar ele de algum outro lugar. Vamos voltar no link aqui do NPM. Eu tenho npm.js Slick Carousel. Vou baixar aqui, ele já baixa com as dependências necessárias.
Ou pelo menos deveria. Eles colocaram no CDN e no... Ah, tá aqui. NPM. Mas como eu não estou usando NPM, eu estou usando Yarn, eu venho aqui no meu terminal, new terminal, uso Yarn, vou ver qual a versão primeiro, NVM list, usar a versão 16, NVM use 16, e vou dar um Yarn, add Slick Carousel. Beleza, ele adicionou uma pasta aqui, Node Modules, com o meu Slick Carousel. E aqui eu vou importar. Como? Eu vou vir aqui no meu index, importar tudo que é necessário, certo? Eu vou precisar importar o jQuery para o Slick, mas não está aqui, porque o Slick... Tá, vou fazer o seguinte, vou importar primeiro o Slick, aí a gente vai vendo o que acontece. Vou importar no final, antes do meu main. Então, venho aqui, crio um novo script. Vou só copiar, duplicar essa linha aqui. Venho aqui, dou um ponto barra, Node Modules, Slick Carousel, barra Slick, barra Slick, barra Slick.js. Eu vou pegar uma versão minificada, min.js. Vamos ver o que acontece. Vou ver aqui no meu main.js. Para isso aqui funcionar, eu preciso de jQuery. Então, vou dar um yarn add jQuery. E aí, eu venho aqui, importo também o jQuery. Ponto barra, node modules, jQuery. Venho para a parte de distribuição, pego o jQuery min, que é a versão minificada, a versão menor do arquivo. Agora eu venho aqui no meu main.js. Onde que tá meu main? Tá aqui JS, main. Vou criar para englobar aqui. E aí, o que é isso aqui que eu estou fazendo? Ela é uma função auto-executável. Como é que funciona isso? Vocês já chegaram a ver funções em JavaScript? Todo mundo tem essa noção de como que cria função e tal? Sim? Não? Talvez? Tá. Uma função, basicamente, como vocês estavam vendo, alguns de vocês são do curso de lógica de programação do Anderson. Vocês viram que a gente tem algoritmos, certo? Esses algoritmos, eles são uma sequência de passos, e essa sequência de passos, às vezes, se repete. Aí a gente pode usar um loop, a gente pode usar um for, pode usar um for each, alguma coisa desse tipo. E a gente pode usar também funções. O que são essas funções? Basicamente é um bloco de código que você pode chamar para ele executar na hora que você quiser. Por exemplo, se eu crio uma função, vou chamar aqui uma função, por exemplo, function, soma, por exemplo. Tá? Então, uma função soma, e ela recebe dois parâmetros, A e B. Eu posso ter um retorno nessa função, que retorna a soma de A e B. O que que acontece? Eu criei uma função, dei um nome para essa função, e disse que espero dois parâmetros, que são duas variáveis. Eu chamei de A e B, mas pode ser qualquer coisa aqui, certo? Pode ser, sei lá, parcela 1, parcela 2, e a soma. E no final, as funções elas podem ou não retornar alguma coisa. Mas tenham em mente que basicamente a função é um bloco de código que eu defino, eu dou um nome para aquele bloco de código e eu digo que ele pode ser executado depois ou a qualquer momento. Por exemplo, eu preciso executar essa soma. Então eu chamo soma aqui
passando dois valores, que vão ser os valores de A e de B. Por exemplo, 10 e 5. Quando eu salvo isso aqui, não vai acontecer nada para vocês, porque enfim, eu não estou pedindo para fazer nada. Mas vocês já viram aquela função chamada console.log, que ela me mostra alguma coisa, certo? Legal, por exemplo. Vou salvar. E vou vir aqui no meu código. Aliás, vou vir aqui na minha página, atualizar. E quando a gente vir aqui no console, vocês vão ver que tem legal. Se eu fizer, por exemplo, 1 mais 1, ele vai me mostrar o 2. Ele é capaz de fazer essas operações aritméticas. Vocês lembram que eu tenho, por exemplo, uma variável A que recebe 10. Eu tenho uma variável B que recebe 20. Eu tenho uma variável C que recebe A mais B. Certo? Vocês já viram isso. Então, se eu mostrar quem é A, vai ser 10, B é 20 e C é 30, que é o resultado da soma de A mais B. Eu posso ter isso numa função, que é aquela função de soma. Tem uma função, soma, ela recebe x e y, ou qualquer coisa aqui, e eu digo para ela que eu vou criar uma nova variável aqui, só para fins didáticos, vou chamar de resultado. E esse resultado, eu digo que recebe o x mais o y. E eu digo que no final, eu vou dar um console log no resultado, certo? Claro que não é isso que uma função de soma na realidade faz, porque, enfim, quando a gente chama uma função de soma, a gente quer receber um valor. Mas, por enquanto, vamos assim. Eu vou resultar, aliás, eu vou retornar o resultado, eu vou exibir o resultado. Então, se eu chamar a função de soma passando 3 e 4, ele mostrou 7, porque eu pedi para ele mostrar no console, eu pedi para ele logar no console o resultado da soma. Da mesma forma, eu posso não mostrar, eu posso simplesmente retornar. Eu uso return, resultado. E aí, se eu digo que uma outra variável, uma constante, no caso, valor da soma, dizendo que ele recebe a soma de 10 mais 56, quando eu vir aqui olhar o valor da soma, ele me retorna o valor que é o resultado dessa operação aqui. Como é que eu sei que é o resultado? Porque eu pedi para ele retornar, para ele me devolver o resultado dessa operação. Que é um resultado? É a soma de x mais y. Quem é x e quem é y? X, nesse caso, quando eu passo o teste aqui, vai valer 10. E 56 vai ser o valor de y, certo? Isso aqui é como função na matemática. Eu tenho as funções f de x, que faz alguma coisa, que me retorna alguma coisa, e basicamente é isso. Eu posso criar uma função f de x, por exemplo, uma função f de x que retorna o quadrado de x. Por exemplo, retorna x vezes x, certo? Quando eu chamo f de x, f de 10, ele me retorna 10 ao quadrado. Quando eu retorno f de 2, 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Eu posso chamar essa função infinitamente, e ela vai sempre me retornar os resultados com base nos parâmetros, nos argumentos que eu passei para ela, né? É uma função basicamente vamos fazer uma analogia aqui, ela é uma caixinha que eu jogo alguma coisa lá dentro e recebo o que foi processado com base naquilo que eu joguei lá dentro, certo? É como fazer uma analogia de uma máquina de lavar, por exemplo, eu jogo roupa suja lá dentro, ligo a máquina lá, que é basicamente a função processando, e no final ele me retorna roupas limpas, certo? E aí, dependendo da função, dependendo da máquina, ela vai retornar a roupa só limpa e encharcada, ela pode retornar a roupa limpa e seca, né? Então, isso vai depender de como a função em si foi implementada. E aqui,
a gente tem dois tipos de função. Vocês percebem que eu tenho uma função que recebe parâmetros, e para eu chamar ela, eu tenho que chamar ela com os parâmetros, certo? Aqui vai me retornar o resultado da operação. E eu tenho uma função, tem uma outra forma de fazer, por exemplo, xy, que me retorna x mais y, e eu já chamo a própria função aqui direto, passando 5 e 6. O que é que eu estou fazendo? Eu englobei a função com chaves aqui, aliás, com parênteses, englobei a função com parênteses, e em seguida já chamei ela. E eu não precisava nem ter nome. Eu tenho uma função que é auto-executável. Por quê? Por que ela é auto-executável? Porque eu estou dizendo, eu já estou englobando ela aqui em parênteses e já estou chamando ela aqui, passando os parâmetros que eu quero. Ela recebe esses parâmetros e me retorna esse valor aqui. Ou faz qualquer coisa com esse valor. Retornar não faz tanto sentido nesse caso, porque vai se perder o valor, a menos que eu tenha uma variável aqui. E aí vai fazer sentido retornar o valor de x e de y. Tanto que se eu vier aqui dar um console log no AAA, ele vai me retornar o resultado da soma de 5 e 6. Ó, 11. E eu poderia ter exatamente a mesma coisa. Function AAA que me retorna... E aí essa função aqui está sobrescrevendo essa variável. Na verdade, não vai conseguir porque é uma constante, certo? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Let. Vamos ver se isso é sobrescrito. Criar função, depois criar variável, sobrescrevi e estou chamando aqui. Vamos ver quem é que vai ser chamado. Já foi declarado antes, então não posso declarar aqui. Será que com var eu consigo? Consigo. É por isso que o Andy não falou do var no curso de lógica de programação, que ele possibilita a gente fazer algumas besteiras. Beleza, sobrescrevi, mas esse não é o ponto. Deu para entender aí como é que funcionam as funções? Alguém ficou com alguma dúvida? Claro que eu passei bem rápido, mas se vocês quiserem eu posso explicar de uma outra forma, de uma forma mais detalhada, dar mais exemplos e tal. Tranquilo. Tá tranquilo? Só caiu a minha internet. Eu perdi a parte ali do jQuery. Essa parte sim, eu nunca vi. Ah, essa parte aqui eu Mas vou tá falar gravado, eu dela. vejo depois. Eu vou falar dela Tá, ainda. tá bom. Só escrevi aqui. Beleza. E aí, o que é isso aqui? É uma função. E aí eu vou remover isso aqui por enquanto, certo? Ela é uma função auto-executável. Eu estou fazendo isso aqui, ela vai se chamar. É uma função que eu declaro e se chama, por exemplo, se eu adicionar qualquer coisa aqui, console log, Weber, salvar, como a função ela mesma se chama automaticamente, ela vai acabar mostrando o console log, vai executar automaticamente, certo? Aqui o que eu estou fazendo? Se eu passar, por exemplo, x aqui e aqui eu passar 10, mandar dar um console log no x, ele vai me retornar o 10, lá, ó, 10. Aí o que acontece? jQuery é a biblioteca do JavaScript, certo? Que ela serve para facilitar a manipulação dos elementos no DOM. E o que é o DOM? Não sei se eu já falei para vocês o que é o DOM. O DOM, isso aqui é de Document, Document Object Model. É basicamente o modelo de objetos do documento, certo? O que é isso, na verdade? Quando você cria uma página HTML, vocês percebem que eu tenho elementos uns dentro dos outros. Isso vai gerar uma árvore. Por exemplo, eu tenho um pai,
Aqui eu tenho filho 1 e filho 2. E esses filhos têm filhos e tudo mais, né? Aí a árvore é essa aqui, certo? Ela cria uma hierarquia que pode ser N, certo? Eu posso ter N subníveis e posso ter N elementos nesse mesmo nível. Por exemplo, esses caras são filhos do mesmo pai, mas ele pode ser o filho de um filho, ele pode... lá, neto 1, entende? Esse, esse cara aqui, esse HTML todo, ele é convertido numa árvore dessas. E cada elemento HTML é chamado de nó, certo? Então, cada ponto na árvore é um nó. E as folhas dessa árvore são esses nós que estão no final. Então, eu chamo eles de folhas, que é os que estão na ponta da árvore. E esse cara aqui, como é o primeiro, ele é a raiz. É basicamente fazer uma analogia a uma árvore mesmo. A árvore da vida é a raiz e as folhas. A raiz é o que está mais profundo e as folhas é o que está mais... No caso, aqui é o contrário, né? Aqui seria o que está mais profundo aqui na hierarquia, seria as folhas. Mas a representação é um pouco diferente no HTML e na árvore em si, né? Mas é isso. Nesse caso, essa tag HTML seria a raiz. E esse elemento aqui, como não tem nenhum dentro dele, ele não tem nenhum filho, ele é uma folha. Certo? Elementos que não têm filhos são folhas. E todos os outros são chamados de nós. É um nó normal. Ele também é chamado de nó, mas ele é um nó especial, porque ele é uma folha. E esse cara aqui também é um nó especial, porque ele é a raiz. E aí, manipular o DOM significa manipular esses elementos. E eu tenho formas de fazer isso. Por exemplo, eu vou remover isso aqui por enquanto. Esse meu arquivo JavaScript, com ele eu posso manipular o meu HTML. Tipo, eu posso mexer em coisas do HTML sem modificar diretamente o HTML. Via JavaScript, eu consigo modificar o HTML. Na verdade, a nossa aula já está quase no fim, né? Mas eu vou exemplificar rapidinho isso aqui, certo? A gente começou um pouco mais tarde, né? Eu acho que dá pra gente pegar uns 10 minutos aí a mais. Se não for problema para vocês, é claro. Por exemplo, eu posso dizer, como eu sei que o meu arquivo de JavaScript foi carregado no final, eu sei que todos esses elementos aqui já existem, certo? Já existem na tela. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir document, que é o documento lá, né? Isso que é a árvore do DOM, tá no início desse document aqui, ponto body, eu estou pegando o body, eu venho aqui e modifico algum atributo, por exemplo, style, que é um atributo de body, e eu tenho atributos desse atributo. Por exemplo, eu posso ter um background color. Percebam que aqui no JavaScript a gente usa camel case, ou seja, a primeira letra é minúscula e se tiverem duas ou mais palavras, cada palavra eu não uso espaço, eu uso uma letra maiúscula para facilitar a legibilidade da palavra, né? daquela frase, né? Por assim dizer. Então, eu tenho um background color. No CSS, você percebe que eu tenho um background color escrito assim, mas aqui, se eu usasse esse mesmo padrão de nomenclatura, ele ia confundir esse hífen com um símbolo de menos, que é um operador aritmético. Então, eu não posso usar isso. Eu tenho que usar isso aqui, camel case. Eu posso dizer que é vermelho. Se eu salvar aqui, vamos ver o que acontece quando eu atualizar isso aqui. Ó, o background ficou vermelho. E aí eu posso vir aqui, como esse cara aqui, esse console, é uma representação do meu JavaScript que é importado aqui, né, que eu posso injetar scripts dentro da minha página, eu posso escrever tudo aqui direto. Por exemplo, eu posso vir document.body, sei lá, margin, aliás, .style, né, .style.margin
setar 100 pixels. Ó, ficou com margem de todos os lados de 100 pixels. Posso voltar a cor dele, padrão, style, background color, initial. Aí ele volta a cor inicial dele. Eu posso ter uma cor purple, por exemplo. Eu posso ter um hexadecimal, F00, que é vermelho. Eu posso ter um RGBA 0.05, que vai ser um preto translúcido. E aí, como o background do HTML, né, que é aquela tag mais externa, o background dele é branco por padrão, aí ele vai ficar cinza, né? Porque é um preto translúcido em cima de um fundo branco, né? Tanto que se eu vier aqui no HTML, ó, se eu vier aqui no tag HTML e mudar o background color para pink, ele fica rosinha e a parte que é do body ficou translúcido, né? Interessante que aqui ele mescla, né, um com o outro. Não tinha percebido isso. Beleza. Vou voltar aqui. Então, aqui é uma forma de manipular o DOM, certo? Deixa eu até atualizar aqui. Coloquei para vermelho. Aí, o que é que jQuery faz? jQuery, ele facilita a nossa vida dizendo o seguinte. Eu tenho... por exemplo, eu posso pegar o body, por exemplo. Mas se eu quiser pegar esse cara aqui, por exemplo, esse elemento aqui. Esse elemento aqui, ele tem uma classe específica, certo? Para eu pegar por classes, eu teria que fazer algo como isso aqui, ó. Document.getElements by class name. Ele vai me retornar uma lista de elementos que tenham essa classe aqui. Esse é um ponto. Que tenham essa classe aqui. E eu vou ter que fazer o seguinte. Vou pegar aqui, por exemplo, vou criar uma variável. Vou chamar de titles, por exemplo. Vou chamar de slides titles. E aí, se eu quiser modificar alguma coisa neles, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir criar aliás, eu vou ter que, como esse cara aqui me retorna uma lista, né, eu vou ter que vir aqui no slides titles índice 0 e aplicar o estilo nele. Background color red. Vamos ver se aplica. Ó, ele aplicou só naquele cara, certo? Mas você percebe que eu tive que pegar, criar uma variável. Aliás, eu nem precisava criar essa variável, eu podia usar só o zero aqui, né? Pegar o slide title, chamar assim, continuaria funcionando. Mas você percebe que eu tive que fazer bastante coisa, né? O que é que jQuery faz? Se eu vier aqui, eu uso jQuery, que é a função jQuery, e eu tenho que usar aquela classe lá, ó, daí eu uso uma string, né, eu uso um texto, que ele é exatamente uma regra CSS aqui dentro. Do jeito que a gente faz o CSS, a gente usa ponto para dizer que é uma classe, e aí só faz o seguinte, ponto .css, diz qual é a propriedade que a gente quer mexer, que é background color, e passa lá, passar blue para diferenciar. Salvei. Percebe que é bem mais simples de fazer, ó, eu tô pegando o jQuery, eu passei uma regra CSS, dei um ponto CSS para dizer que eu estou mexendo num atributo CSS, digo qual é o atributo e digo qual é o valor. Quando eu venho aqui, ficou azul. Tem outra forma. Tem N outras formas. Mas o mais interessante é que eu posso fazer o seguinte, eu posso ter um animate.
E aí esse animate, ele anima a cor direto. Eu posso ter um background color red. E eu posso dizer em quanto tempo. Quero em 1 segundo. Vamos ver o que ele faz. Fez nada. Ver background color red em 1 segundo. Deixa eu mudar a cor para primeiro. Vou botar CSS. Background color. Tá? Background color. Purple. Ele tem que ir de purple e animar para vir para background color red. Vamos ver se isso funciona. Não funcionou. Por que não funciona? Recur animate. Será que não funciona com background color? Deixa eu ver como é que funciona aqui, por exemplo, margem left. Sem x. Opa, só sem. Ó, animou. Ele fez uma animaçãozinha. Então, o jQuery ele ajuda em muitas coisas. Eu posso colocar em 2 segundos, por exemplo. Em 2 segundos ele vai animar 100 pixels. Então, tem muitas coisas que eu posso fazer. Só que, sempre que eu quiser manipular alguma coisa, eu tenho que fazer jQuery, não sei o que, jQuery, não sei o que. Aí, o que eu fiz? Criei uma função. Vou chamar ela de... é uma função que ela mesma se chama. E eu vou dizer que jQuery vai se chamar, na verdade, cifrão. Aí, toda vez que eu usar cifrão, qual é o valor de cifrão? O valor de cifrão é o valor de jQuery. Qual é o valor de jQuery? O valor de jQuery é esse valor aqui. Eu venho de modos, venho de jQuery, venho no arquivo de jQuery, para saber qual é o valor dele. Ó. Ele é uma função. E se eu procurar por ele aqui, ó. jQuery, ó. jQuery é uma função que tem um seletor e tem um contexto. Esse contexto é opcional, na verdade. E aí ele retorna esse cara aqui, que é a nova instância do jQuery, vai fazer um monte de coisa aqui. Isso não vem ao caso agora. Mas basicamente jQuery é uma função, certo? Então, ele vai retornar uma função que está lá naquele arquivo. E eu estou dizendo que essa função agora vai se chamar cifrão. Quero que é a mesma coisa que a gente fez. A gente passou 10 aqui e o x aqui, lembra? Aí aqui, sempre que eu precisar, eu só uso isso aqui. Se eu quiser pegar aquela classe, coloco um, sei lá, CSS, background, purple. E aqui, tá purple. Vou pegar o background, pink. Ficou rosinho. Se eu quiser, por exemplo, sumir com esse elemento, eu dou um hide. Aí ele oculta o elemento. Mas o elemento continua existindo aqui. Ele só vai colocar um display none. E esses estilos que a gente modifica aqui com JavaScript, todos eles vão ser aplicados em inline. Ó. Ele cria um atributozinho no HTML e injeta o código que a gente passou. Na próxima aula, a gente vai instalar o Slick Slider, né? E aí, por que a gente está usando jQuery? Porque o Slick Slider precisa desse jQuery para poder funcionar, porque ele usa funções de jQuery para fazer isso. E a gente vai configurar direitinho, vai fazer passo a passo e eu mostro para vocês um pouco mais sobre as coisas básicas do jQuery. Beleza? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Por enquanto, nada. Mas a gente vai rever a aula. Show de bola. Então é isso, pessoal. Parar a gravação aqui.